Bom dia, irmãos. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje entramos no 7º dia de exposição do livro de Atos dos Apóstolos e estarei expondo do capítulo 20 até o capítulo 22. No capítulo 20, dos versos 1 a 6, passado o tumulto, Paulo seguiu Timóteo e Erasto até a Macedônia. Quanto tempo ele passou em Filipos, Tessalônica e Bereia, não nos é dito, mas ele deu-lhes muitas exortações. Em seguida, Lucas diz que ele veio para a Grécia. Lucas estava lá e se juntou ao grupo de Paulo quando ele saiu. Paulo permaneceu 3 meses na Grécia antes de iniciar uma viagem para a Síria, por meio da Macedônia novamente. 7 nomes de seus acompanhantes são listados nesse caso, de 4 regiões diferentes. Este é um adorável testemunho da unidade promovida pelo Evangelho de Cristo entre pessoas de diferentes origens e culturas. Esses 7, mais Paulo, deixaram Filipos antes de Lucas e quem estava junto com ele. Sem dúvida, Lucas, que já havia passado algum tempo em Filipos, desejava ter uma visita mais longa lá, que incluía o dia dos pães asmos, isto é, a semana após a Páscoa. Dos versos 7 a 12 do capítulo 20, a viagem de Lucas a Troade durou 5 dias, e lá eles permaneceram uma semana inteira com a igreja, terminando com o dia do Senhor, quando os discípulos chegaram juntos para partir o pão. Paulo, entretanto, aproveitou a ocasião para pregar aos santos reunidos, continuando até meia-noite, quando um jovem chamado Eutico, sentado no parapeito, acabou dormindo e caindo de uma altura de 3 andares. E o texto diz que ele morreu. Mas Paulo imediatamente desceu da onde estava e, inclinando-se, abraçou a Eutico, dizendo: "Sua vida está nele." Sua vida foi restaurada pelo abraço milagroso de Paulo. Depois do acontecido, partiu-se o pão e comeram juntos. E Paulo ainda continuou a falar-lhes até o raiar do sol, e depois partiu. Dos versos 13 a 16 do capítulo 20, saindo de Troade, a companhia navegou para Assos, cerca de 40 quilômetros costa abaixo. Mas Paulo decidiu caminhar aquela distância, combinando de encontrar os outros lá. Parece que sua razão para isso é explicada em seu discurso aos anciãos de Éfeso, logo depois, quando eles chegaram a Mileto e mandaram chamá-los para encontrá-lo. Ele mesmo não foi a Éfeso, pois estava ansioso para chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Dos versos 17 ao 36 do capítulo 20, Paulo então começa seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, lembrando-os de seu caráter e conduta entre eles desde o primeiro dia de sua vinda à Ásia, do serviço ao Senhor realizado com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações ocasionadas pelos seus perseguidores. Fala ainda do seu ensino e de sua mensagem para judeus e gentios, que era a mesma: arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele era impelido a seguir em frente, apesar das advertências dadas pelo Espírito Santo, que em todas as cidades o esperavam prisão e sofrimento. Porém, nenhuma dessas coisas poderia afastá-lo de seu propósito. Agora ele diz aos anciãos de Éfeso que sabe que não verão seu rosto novamente, um fato que dá um peso mais solene à sua mensagem para eles. Ainda assim, ninguém poderia acusá-lo de negligência em adverti-los e apresentar-lhes todo o desígnio de Deus.
Eles são instruídos a pastorear a igreja de Deus, pois suas ovelhas foram compradas com seu próprio sangue e, portanto, são de valor inestimável para ele. Então ele fala como um profeta, com conhecimento absoluto de que, após sua partida desta vida, lobos cruéis se infiltrariam entre o rebanho, para causar grande dano. Por isso, eles deveriam vigiar. Ele então os recomenda ao próprio Deus e à palavra de sua graça. E conclui dizendo que não cobiçou nada de ninguém. Todos sabiam que ele havia trabalhado para se sustentar e aos que estavam com ele. E através de seu exemplo diligente, eles deveriam se engajar no trabalho para o sustento dos necessitados. Quando chegou a hora da despedida, Paulo se ajoelhou e orou com todos eles, que profundamente comovidos choravam, abraçando e beijando o apóstolo. Sua maior tristeza, entretanto, era porque ele havia dito que não veriam mais seu rosto. Então o acompanharam para vê-lo embarcar. No capítulo 21, dos versos 1 a 6, saindo de Mileto, eles navegaram para Cós, depois para Rhodes e Pátara. Mudando de navio, eles navegaram para Fenícia, passando por Chipre para ir à Síria, desembarcando em Tiro, encontrando ali discípulos, onde eles permanecem por 7 dias. Paulo foi novamente alertado por meio do Espírito de Deus que ele não deveria ir a Jerusalém. As afeições dos discípulos aqui foram muito reais. Todos eles, incluindo mulheres e crianças, acompanharam Paulo e seus companheiros para fora da cidade até a costa, onde o barco estava atracado. Lá eles se ajoelharam na margem e oraram. Dos versos 7 ao 16 do capítulo 21, Ptolomaida foi o fim da viagem de navio. Aqui eles permaneceram com os irmãos apenas um dia, então seguiram a pé para Cesareia, não muito distante. Filipe, o evangelista, tinha ido para lá, depois da conversão do eunuco etíope. Agora, evidentemente, esta era a sua casa. E Paulo e seus companheiros permaneceram com ele por muitos dias. Observe que Paulo teve muito tempo nessa jornada para considerar se ele realmente deveria ir a Jerusalém. Agora lemos sobre um irmão, um profeta chamado Ágabo, vindo da Judéia para Cesareia, que, ligando as próprias mãos e pés com o cinto de Paulo, profetizou que dessa forma o dono do cinto seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. O que foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Embora seus amigos com ele e os santos de Cesareia lhe implorassem para não ir, ele lhes disse que estava preparado, não apenas para ser feito prisioneiro, mas para morrer em Jerusalém. O grupo agora é ampliado nesta última etapa da viagem com discípulos de Cesareia. E um dos primeiros discípulos, Minasson, de Chipre, que tinha uma casa em Jerusalém, onde receberia Paulo e sua comitiva. Nos versos 17 ao 26 do capítulo 21, chegando a Jerusalém, eles foram recebidos com alegria pelos irmãos. Paulo então não perde tempo em se encontrar com Tiago e os presbíteros, informando-os da grande obra que Deus realizou entre os gentios por meio de seu ministério. Embora Tiago e os anciãos em Jerusalém se alegrassem com a obra que Deus havia feito entre os gentios, eles sentiam que era importante que Paulo esclarecesse um assunto que estava causando preocupação a milhares de judeus crentes.
Eles tinham ouvido que Paulo estava ensinando os judeus entre as nações gentias a abandonarem Moisés, não mais circuncidando seus filhos e abandonando os costumes ritualísticos da lei. Tiago e os anciãos, entretanto, não questionam Paulo sobre isso, mas presumem que seus pensamentos não são tão diferentes dos deles. Eles o exortam a se identificar com 4 homens que estavam sob um voto, provavelmente o voto de Nazireu, na conclusão do qual o participante deveria raspar a cabeça. Então, as ofertas deveriam ser feitas por ele. Os anciãos esperavam que isso provasse que Paulo não era culpado das acusações feitas contra ele e que ele mesmo guardava a lei de Moisés. E com relação aos convertidos gentios, eles confirmaram o que haviam concordado antes com relação a eles. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Dos versos 27 a 40 do capítulo 21, estando os 7 dias quase no fim, os judeus da Ásia, reconhecendo a Paulo, o pegaram e gritaram para informar ao povo que aquele era o homem que estava ensinando contra Israel, a lei e o templo. Eles acrescentaram ainda que ele havia trazido um grego ou gentio para dentro do templo, o que era apenas uma suposição, já que o viram na cidade com Trófimo, um irmão efésio. O alvoroço que causaram, no entanto, derrotou seu próprio propósito. Eles poderiam tê-lo matado mais facilmente, de uma forma mais velada, mas o barulho chamou a atenção de um capitão romano do bando, que interveio rapidamente, levando centuriões e soldados consigo, para que salvasse Paulo de ser espancado até a morte. Fazendo-o prisioneiro, ele exigiu saber quem ele era e o que ele havia feito. Paulo não teve a oportunidade de responder a isso, pois a multidão não permitiu, apenas deixando o assunto em confusão. Quando o capitão deu ordens para que Paulo fosse levado ao castelo, os soldados tiveram que carregá-lo acima dos ombros por causa da violência da multidão em exigir sua morte. A fé de Paulo é notavelmente vista aqui, quando ele pede permissão para falar ao capitão com o desejo de se dirigir ao povo. O capitão ficou surpreso por ele falar grego, pois já havia suposto que ele deveria ser um desordeiro, pois ele não conseguia entender tal tumulto por causa de alguém que não era um agitador. Paulo então corrigiu isso, dando sua formação judaica e como tendo nascido em Tarso, na Cilícia. Então, pediu permissão para falar com as pessoas. O capitão permitiu que ele fizesse isso. Deus milagrosamente acalmou a multidão enquanto Paulo se levantava e acenava com a mão no topo de uma escada. No capítulo 22, os versos 1 a 21, depois de acalmar a multidão, Paulo fala com todo o respeito para aqueles a quem se dirige, e fazendo isso na língua hebraica, atraiu ainda mais a atenção. Ele já foi praticamente condenado pela multidão sem ser ouvido, de modo que pede que ouçam sua defesa. Ele era um judeu, nascido em Tarso, que passou seus primeiros anos sob as instruções de Gamaliel, um renomado professor da lei, que ele chama de a lei de nossos pais, na qual ele foi muito bem fundamentado e ensinado, sendo zeloso para com Deus. Seu zelo foi comprovado em sua perseguição aos seguidores de Jesus,
até a morte, levando homens e mulheres como prisioneiros para serem julgados e punidos em Jerusalém. Ele os lembra que o sumo sacerdote e todos os anciãos podem dar testemunho disso. Eles haviam lhe dado cartas a Damasco, autorizando-o a prender cristãos e trazê-los para Jerusalém. E então ele conta detalhadamente o testemunho de sua conversão, a oração de Ananias por ele, seu batismo e o início de seu ministério, onde Deus o alertou para sair de Jerusalém, cuja rejeição por parte dos judeus foi alimentada em grande parte por ele ter sido, digamos assim, um perseguidor exemplar. No entanto, ele estava usando isso para tentar persuadi-los de que seu desejo sincero era a pura bênção de Israel. Portanto, ele registra sua súplica ao Senhor, lembrando de sua inimizade anterior contra os cristãos e de sua proeminência no martírio de Estevão. Será que Paulo poderia pensar que, embora seus argumentos não mudassem a opinião do Senhor, ele poderia mudar a opinião dos judeus que queriam matá-lo? Isso denota seu amor por sua nação. Mas, como ele diz, a resposta do Senhor foi: saia, parta daqui, porque eu te enviarei aos gentios. Dos versos 22 a 30 do capítulo 22, assim como o Senhor interrompeu os argumentos de Paulo, os judeus interromperam abruptamente seu testemunho. Ele descobre que as palavras do Senhor eram absolutamente verdadeiras. Os judeus não aceitariam seu testemunho. Tendo rejeitado seu Senhor, eles o rejeitam também, clamando por sua morte, demonstrando hostilidade violenta. O capitão então o leva para dentro do castelo. Ele não conseguia entender, ouvindo todas as palavras de Paulo, por que os judeus estavam tão irritados, e pensou que eles deviam ter uma razão para tudo isso. Ele esperava, portanto, que Paulo lhe diria o motivo, mas sob tortura. Com os estrangeiros, os romanos não eram tão cuidadosos em serem justos, mas Paulo sabia que não era lícito eles açoitarem um cidadão romano, antes que ele fosse julgado e considerado culpado. Ele então apelou ao centurião com base nisso, e o centurião relatou isso ao chefe capitão, que ficou surpreso ao saber que Paulo era romano. Assim, a flagelação, ou os açoites, ou até mesmo a tortura, que de qualquer maneira não teria levado a nada, foi evitada. O capitão também ficou com medo pelo fato de ter amarrado a Paulo. No entanto, pelo menos a segurança de Paulo foi garantida dessa maneira. No dia seguinte, a fim de descobrir qual era a acusação que os judeus tinham contra Paulo, o capitão ordenou que os principais sacerdotes e o conselho judaico comparecessem diante dele, e então trouxeram Paulo perante eles. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Amados, pessoalmente fico emocionado e constrangido com a despedida de Paulo dos irmãos em Éfeso. Sua integridade, sua humildade, a convicção de ter feito tudo o que era possível debaixo de todo tipo de perseguição e provação para edificar e fortalecer a Igreja do Senhor Jesus. Seja por suas palavras, seja pelo seu exemplo e trabalho, sua dedicação era notável.
sua vontade e perseverança sem precedentes. Verdadeiramente, ele podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.